No capítulo desta terça-feira, 28 de outubro da novela Terra Nostra, mas antes, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Gumercindo explica para o genro Augusto que é na hora que eles vão oferecer o café que eles ficam sabendo como anda o mercado. Ele só espera que tenha melhorado o preço dele. Augusto pergunta o que acontece se melhorou. E Gumercindo fala que eles têm que vender o máximo de café antes que caia o preço novamente. Augusto, que não entende nada de café, pergunta para o sogro se ele acha que pode cair o preço dele tão rápido. Eu não sei nem se subiu, Augusto. Augusto parece que está morrendo de preguiça de viajar. Gumercindo diz que eles têm que ir para poder vender o café lá. Augusto fala para o sogro que ele vai passar uns dias em São Paulo para cuidar de ser político. Gumercindo fala na cara do genro que política não enche barriga. Augusto ri do que ele falou e diz que isso é o que ele pensa. Mateu aparece e fala que já está tudo pronto para eles viajarem e os três saem. Enquanto isso, Bartolo está explicando para os italianos que Gumercindo atrasou o pagamento deles, mas ele está indo viajar com Augusto para vender o café dele e poder pagar eles. Amadeu diz que está tudo bem, eles esperam, e deixa claro que quando ele pegar o dinheiro dele, ele vai embora de lá. Bartolo pede para ele não fazer isso. Amadeu deixa claro para Bartolo que ele sabe trabalhar muito melhor em outra profissão. Bartolo diz está bem. Angélica comenta com a mãe que o marido dela é tão irresponsável que ele não sabe nem em qual banco o pai guardava o dinheiro dele. Ele teve que procurar todos os bancos de São Paulo para descobrir. Maria do Socorro conta que o Mercindo contou para ela sobre isso. Angélica reclama por Augusto ser assim, desinteressado, e deixa claro para a mãe que para o Augusto foi um alívio o pai dela e o Mateus estarem ajudando ele na colheita, porque por ele o café iria apodrecer no pé. Ele não se interessou nem em saber quantas sacas deu, ele só se preocupou em quanto vai render. Maria do Socorro fala para a filha compreender que o marido dela não foi criado para cuidar do café. Nesse ponto, eles sempre souberam disso. Angélica tem uma mágoa de Altino, lembrando que a única coisa que Altino escondeu foi o que o filho tinha uma amante. Aliás, ela é melhor do que ele como pessoa. Paola vai visitar Francesco na casa bancária para agradecer as flores que ele mandou para ela. Marco Antônio fica de olho neles. Paola afirma para Francesco que ela gosta quando ele manda flores para ela. Agora ela vai embora porque ele precisa trabalhar. Francesco faz uma cara triste. Francisco olha para Marco Antônio, e Marco Antônio está olhando para ele de cara feia, por ele estar de assanhamento com Paola. Francisco se aproxima de Paola e fala baixo, perguntando se eles podem almoçar amanhã. Marco Antônio entende muito bem o que eles estão falando, e Francisco e Paola se despedem e ela vai embora. Francisco não esconde a cara de bobo depois que Paola vai embora. E Marco Antônio não acredita que seja possível que isso esteja acontecendo com o pai dele. Juliana inocentemente faz um comentário com Mariana sobre o desejo dela de Mateu conhecer o filho dele. Mariana chama a atenção de Juliana para ela não pensar isso, porque para todos os efeitos Marco Antônio que é o pai do filho dela, e neto de Francesco não é para ela inventar essa história. Juliana diz que sabe, mas continua dizendo que gostaria que o Mateu visse o filho. Ela queria ver a cara dele. E Mariana pergunta para Juliana se ela pensou na cara do Marco Antônio se ouvisse ela falando isso. Juliana concorda com Mariana, que ela falou bobagem e ela não escutou nada. Mateus chega em casa e dá logo um beijo no seu filho. Rosana pergunta para o marido se ele está feliz agora, e Mateus responde que sim, muito. Rosana tem que falar o que não deve, perguntando naquele momento para Mateus se ele esqueceu a Juliana. Mateus respira fundo e a única coisa que ele fala é que vai voltar a trabalhar. Rosana percebe que ela não deveria ter perguntado. Paola conta para os pais que Augusto não voltou mais a pisar lá, e ela acredita que ele nem mais volte. Inês fica chocada e pergunta para a filha se ela não se importa com isso. Paola afirma que não, porque ela leva uma vida feliz. Anacleto quer saber de Paola se o pai de Augusto já morreu. Inês chama a atenção do marido, mandando ele não falar assim. Paola lembra o pai que se não fosse por Altino ele não teria aqueles cafezais.
Anacleto dá a desculpa de que a culpa disso tudo é do filho de Altino que desonrou a filha deles. Paola diz que não foi isso, não, porque ela também quis. Ela manda o pai ir na casa bancária falar com Francesco que ele deverá saber como ajudar ele a vender o café dele. Anacleto lembra Paola que Francesco não lida com café. Paola diz que Francesco já trabalhou com café antes, ele deve ajudar ele. Inês pergunta para a filha como ela está sabendo disso tudo. Paola disfarça mandando eles arrumarem as coisas deles porque ela vai fazer a janta dela. Francesco e Marco Antônio estão conversando sobre a reclamação dos fazendeiros de café. Juliana se empolga e fala que ela viu os cafezais gomercindo, e Mateu contou para ela que Marco Antônio olha de cara feia para Juliana por ela estar falando no Mateu. Juliana nota a cara feia de Marco Antônio e para de falar. Francesco manda a Juliana terminar de falar. Ela diz que não ia falar nada. Marco Antônio manda ela terminar de falar. Juliana diz que vai ver o filho dela e sai de lá. Marco Antônio, chateado, fala para o pai que Juliana ainda não esqueceu o italiano. Francesco tenta apaziguar as coisas, dizendo que Juliana ia falar da fazenda do Gumercindo e do café que tem lá. Marco Antônio não cai no que o pai fala e retruca dizendo que eles estavam falando sobre o preço do café e Juliana estava pensando no Mateu. Francesco pede para Marco Antônio não começar com ciúmes, porque senão ele estraga tudo. Marco Antônio pergunta para Francesco por que Paola se derrete toda para ele quando ela vai na casa bancária. Francesco finge que não entendeu por que ele está perguntando isso, e Marco Antônio vai além, afirma na cara do pai que ele também se derrete todo por Paola. Francesco finge indignação, dizendo: Eu? Sim, o senhor também, papai. Francesco diz que não tem cabimento uma coisa dessas. Marco Antônio diz que para ele pode falar. Francesco mente dizendo que ele trata Paola como ele trata todos os clientes dele. Vai ver o teu filho, vai, e não fica mais pensando besteira. Marco Antônio, antes de sair da sala, manda o pai ver bem a idade que ele tem. Francesco fala para si mesmo que ele não está morto. Inês pergunta para a filha como é que ela está se virando com as despesas da casa e o aluguel. Paula diz que paga tudo, ela tem dinheiro guardado. Anacleto manda a filha lembrar que um dia o dinheiro acaba e ela não tem mais o doutor Augusto. Paula diz que sabe e afirma que ela irá dar um jeito na vida dela. Inês pergunta que jeito ela irá dar. Ela pede para os pais não se preocuparem e é para eles jantarem. Os pais ficam olhando desconfiados para Paola. Mateu e a família de Gumercindo contam para o padre que o filho de Rosana nasceu ontem. O padre pergunta como Rosana está. Maria do Socorro conta que, com a graça de Deus, correu tudo bem no parto de Rosana. O padre diz que fica feliz e que fica imaginando a felicidade de Gumercindo. Angélica fala que o pai está babando, já que nasceu macho como ele queria. Maria do Socorro não gosta do tom que Angélica falou sobre o filho de Rosana, e o padre pergunta para Angélica se isso não está agradando ela. Angélica disfarça e diz que agrada sim, e dá a desculpa de que todos na casa estavam rezando para que Rosana não tivesse uma menina. O padre pergunta se é porque Gumercindo falou que afogava, e Mateu diz que sim. O padre sorri e diz que Gumercindo só fala isso da boca para fora. Eu só espero que agora que ele já tem um neto macho que ele tanto queria, que ele receba bem o que eu tiver, menino ou menina. Maria do Socorro afirma que o marido irá sim receber. O padre conta para Maria do Socorro que Altino morreu, e ele foi lá para contar para Augusto sobre isso. Maria do Socorro fica assustada com a notícia da morte de Altino. Ela vai até o quarto da filha e conta que o sogro dela morreu. Angélica é fria e só diz que Deus o tenha e sai do quarto. Maria do Socorro estranha a reação da filha. Paola tem a cara de pau de levar os pais para que Francesco ajude eles a vender o café da fazenda deles. Francesco fala que não mexe mais com café. E Anacleto fala que ele poderia contar para ele para quem ele vende o café dele. Francesco faz uma cara não gostando daquela pressão do pai de Paola. Paola intercede pelo pai, dizendo que faz 2 dias que o pai dela está andando e não encontra comprador. Anacleto fala que encontrar ele encontrou, mas queriam pagar uma porcaria para ele. Marco Antônio não gosta de escutar a conversa deles. Francesco fala que o preço está baixo mesmo. E Anacleto retruca que baixo está, mas não no chão, né? Francesco fala que vai ver o que ele pode fazer por ele e pergunta quantas sacas de café ele tem para vender. Marco Antônio olha para lá com raiva. Anacleto fala que tem 6.000 sacas. Francesco pergunta se o café dele está beneficiado. Anacleto é sincero e diz que não está.
Francesco é mais sincero ainda e diz na cara de Anacleto que ele não tem 6.000 sacas de café. Anacleto pergunta o que ele pode fazer para beneficiar o café dele. Francesco fica triste porque sabe que vai sobrar para ele e diz: está bem, eu vou ver isso. Marco Antônio percebe que o pai está sendo feito de trouxa e Paola fala para o pai que ela falou que Francesco ajudaria ele. Inês diz que eles estão vendo. Gumercindo dá os pêsames para Augusto pela morte do pai dele. Augusto fica reclamando porque ele foi lá ver o pai e descobre que ele morreu. Gumercindo pergunta se Altino já foi enterrado. Augusto diz que não, estavam esperando ele chegar para providenciar tudo. Gumercindo oferece ajuda para o genro. Augusto agradece, mas não há nada que ele possa fazer. Gumercindo diz que ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai ajudar ele a providenciar o enterro de Altino. Rosana, com ar de deboche, pergunta para a irmã o que ela vai fazer, já que ela é dona de várias fazendas e tem um marido que detesta trabalho. Angélica manda Rosana não falar assim do marido dela. Rosana fica sem entender porque ela não gostou se ela mesmo fala isso. Mas eu não quero que você fale. Está bem, desculpe. Angélica joga na cara de Rosana que ela sempre respeitou o marido dela italiano. Está bem, Angélica, eu já pedi desculpas. Não se preocupe com as minhas fazendas, porque eu vou saber cuidar muito bem delas. Marco Antônio mostra para o pai o jornal para ele ver quem morreu. Francesco fica assustado com a morte de Altino. E Marco Antônio lembra que Altino foi avalista de um amigo dele, para quem ele emprestou aquela fortuna. Francesco fica arrasado porque sabe que vai ficar no prejuízo. Gumercindo chega com Augusto de volta na fazenda e pede desculpas à esposa pela demora deles. Maria do Socorro conta para Augusto sobre a morte do pai dele. Gumercindo diz que isso não é mais novidade, o Augusto já até enterrou o pai dele. Maria do Socorro fala para Augusto que pelo menos o pai dele descansou. Augusto diz que é um descanso que ninguém quer nessa vida. Bom, se ele já sabia, menos mal. Augusto, triste, fala para Angélica que agora mesmo que ele ficou sozinho na vida. Angélica lembra ele que ele tem a ela e ao filho deles que vai nascer. Augusto abraça Angélica pela barriga e pede desculpas por ter se expressado mal. Mateu pergunta para Gumercindo se ele conseguiu vender o café dele por um bom preço. Gumercindo fala que não, e tanto que ele resolveu não vender o café porque ele estava com preço muito baixo. Mateu fica preocupado pelo sogro não ter vendido o café e faz logo a pergunta crucial: como é que ele vai pagar os italianos? Gumercindo pede para Mateu não espalhar o que ele vai dizer, mas ele tem dinheiro para pagar os italianos. Ele olha para Leonor e fala que enquanto ela prepara a janta, ele vai ver o neto macho dele. Os pais de Paola pedem para ela voltar com eles para a fazenda para ajudar eles lá. Paola afirma que não vai, porque ela não quer voltar a trabalhar na lavoura.